Bom dia, meu nome é Márcio Klang, eu sou coordenador do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o projeto Para Matar a Saudade, pelo qual nós buscamos homenagear colegas nossos que já se foram e matar um pouquinho a saudade deles. E hoje a homenageada é a nossa querida Neida Mirna Dalcomo, minha colega de concurso, tive muita honra de tê-la como minha colega de concurso. A primeira pergunta, então, doutora Margarete, na sua opinião, quem foi Neida Mirna Dalcomo? Neida Mirna foi uma pessoa muito especial, né? Como eu começava a lhes dizer, é uma pessoa muito importante na minha vida, porque quando eu nasci, ela morava com os meus pais, que a levaram para terminar os seus estudos secundários. Na época, né, ela era uma moça, enfim, jovem ainda, né? E então, portanto, a minha lembrança é uma lembrança da Mirna me ajudando a falar as primeiras palavras e dar os primeiros passos, literalmente. Ao longo de nossa vida, nós tivemos muita convivência, momentos Ela não mais, teve filhos, né? momentos menos. Não, ela não teve filhos, como eu também não tenho, né? Então, de certa maneira, meu pai brincava que a gente emulava um pouco, né? Eu emulava um pouco o modelo, né? Então, a Neida foi uma pessoa que se caracterizava, em primeiro lugar, por uma personalidade muito forte, né? E uma Sim. mulher que precisou, né, saída do interior, muito bonita, né? Filha caçula de uma família imigrante italiana que lutou com muitas dificuldades, e a Neida se caracterizava pela determinação nos seus propósitos, né? Sempre foi alguém muito determinada, né? Se formou, a sua primeira escola foi uma escola de educação física, né? Porque ela sempre gostou muito de atividades físicas, fazia Olha, isso eu não exercício, sabia. de educação física, que ela fez ainda no Espírito Santo, né? Muito menina ainda, Ela né? era alta, né? E magra, Ela então. era muito bonita, né? Uma mulher muito bonita, né? E depois ela fez direito, né? Porque era uma espécie assim, ela era muito cercada, e ela, Neida, sempre teve um senso assim de justiça, de certa maneira, que marcava um pouco. Então, eu acho que as características da Mirna são, em primeiro lugar, a determinação nos seus propósitos e a generosidade. Era uma pessoa extremamente generosa, embora nós tenhamos tido ao longo de nossa vida sempre grandes divergências do ponto de vista, em vários momentos, assim, políticos e tudo, mas a Neida tinha uma generosidade para a diversidade. Ela tinha amigos de todos os naipes, de todos os sexos, de todas as cores, de todos os matizes. Então, isso dava a ela essa coisa que eu diria que marcava a sua personalidade, né? Então, alguém muito determinado e muito generoso. Era uma pessoa, primeiro, encantadora, era uma pessoa de aparência rígida. Ela era descendente de italianos, mas aqueles italianos lá do norte da Áustria. Ela tinha uma postura impostada. Ela parecia uma alemã, ela parecia mais alemã do que parecia uma italiana. alemã, e não uma italiana. Mas tirando esse Muito elegante, alta, bonita. muito elegante, tirando esse primeiro contato, era uma pessoa encantadora, muito sociável, né? E que se dispôs imediatamente a ajudar os colegas. Boa parte de nós, eu sabia o que era um inquérito policial, né? Tinha estudado natureza, mas nunca tinha visto um inquérito na vida. Eu nunca tinha trabalhado no crime. Eu também. Primeiro que chegou nas minhas mãos, o Elcio, primeiro colocado, telefonou para mim. O que faço com esse inquérito? Eu devo baixá-lo com uma delegacia, eu devo estudar? E ela aconselhava cada um, ajudava muito. E acabou agregando esse grupo. O papel dela de agregar esse grupo nosso foi muito importante. Então, ela era uma pessoa culta, era uma pessoa especializada em direito penal, o forte dela era penal, tanto que ela acabou, pouco tempo depois, sendo professora de direito penal da Faculdade Cândido Mendes de Ipanema, né? E, ao mesmo tempo, muito sociável, porque ela acabou nos recebendo a todos. Comigo, ela tinha um cuidado especial,
Quase todo domingo ela queria que eu fosse almoçar lá. Mas ela nos agregou muito e ela trouxe muita experiência. Ela tinha generosidade, experiência, bom senso, Era uma muito bom pessoa muito senso. inteligente, concorda? Muito inteligente, bom senso. Se ela não tinha uma doutrina como o Elcio tinha, o Elcio foi o primeiro colocado da UERJ, mas mesmo era uma pessoa estudiosa, ela tinha muito bom senso e tinha um senso prático muito interessante para conduzir o processo, para conduzir. Foi um papel indispensável que ela exerceu nas nossas vidas e eu acho que em todos os lugares onde ela passou como promotora. Você pode me contar, no lado pessoal, alguma característica dela? Eu tenho alguma coisa que, se você não se lembrar, eu posso refrescar a sua memória, mas alguma característica pessoal, alguma coisa da vida pessoal da Mirna? A Mirna, eu a conheci quando nós éramos ambas curadoras das varas de acidentes de trabalho. Éramos assim, na mesma sala. Éramos eu, Mirna, Luiz Antônio Campos Melo, que já faleceu, e Paulo César Pinheiro Carneiro. Éramos nós 4. Então, dali surgiram amizades que ficaram para o resto da vida, tanto em relação ao Luiz Antônio, que foi meu amigo até morrer, e Mirna. A partir da vara de acidente de trabalho, que nós ficamos amigas, passamos a nos frequentar, especialmente na casa dela. Ela tinha um sítio também em Itaboraí. O sítio ela transformou numa joia cheia de flores, muito legal. Olha, sabia disso não. Uma pessoa extremamente caprichosa. Ela fazia comidas maravilhosas. É isso que eu queria que você tocasse, que eu soube que ela era uma exímia cozinheira. Nossa, era uma coisa. Essas festas, Réveillon, que ela fazia passagem de ano, para poucas pessoas, 10, 12 pessoas, eram os mais chegados, né, que não tinham viajado e tal. Eram comidas maravilhosas, doce. Eu me lembro um doce de cupuaçu que ela fazia, de comer... Eu já estou com água na boca, porque eu gosto muito de cupuaçu. Ela fazia coisas maravilhosas. E ela tinha esse sítio, que ela recebeu o sítio bem rústico, e ela transformou numa joia cheia de flores. E ao lado do sítio tinha um terreno grande que ela disse: eu vou comprar esse sítio e vou plantar árvores, vou reflorestar. Isso faz quase 40 anos. Eu fico pensando, quer dizer, a Mirna, antes do tempo, já era uma ambientalista. Eu me lembro disso. De eu ver Ninguém falava disso, né? Ninguém falava nisso. Ela disse: mas é isso mesmo? Você vai fazer isso com o terreno? Vou, porque aqui o sítio que tem aqui é suficiente, eu não preciso de mais. Eu vou plantar. Olha que coisa, me lembro disso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora tem ideia de quanto tempo a Mirna foi promotora no Espírito Santo antes de entrar para o Rio? Foi coisa de 1 ano, 2 anos? Assim, não, mais. Acho que uns 5 anos. Porque isso faz a diferença. A pessoa ter uma experiência, porque quando a gente entrou, pelo menos quando eu entrei, você era jogado literalmente aos leões. Eu acho que ela ficou, porque ela ficou no interior, né, em 2 cidades, 2 ou 3. Eu me lembro que quando ela ia, foi um período em que às vezes eu estava lá e ela estava na casa dos meus pais, e eu ficava assim um pouco, ela contando como é que era no interior, que ela tinha medo, né? Porque o promotor de justiça era a maior autoridade naquelas cidades pequenas, né? E uma vez eu vi ela dizendo assim: a gente tem porte de arma. Eu fiquei tão horrorizada com aquilo. Falei: como assim? Porte de arma? Eu sempre tive horror, né? Eu sempre fui uma gandiana, né? Assim, né? E eu falava: Neida, mas você sabe o que fazer com isso? Ela falou: mais ou menos. Se descesse agora e encontrasse a Mirna na rua, o que você diria para ela? Mirna, quanta saudade. E muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, pela sua amizade e por tudo que você me ensinou e ainda até hoje me ensina. Que eu, às vezes, pergunto o que Mirna faria nessa hipótese, o que Mirna me diria. Interessante.
Interessante. Ela deixou um belo legado, né? Que coisa emocionante. Se você encontrasse hoje na rua a Mirna, o que você diria para ela? O que eu diria para a Mirna se eu encontrasse? Não pode pensar muito. Não pode pensar muito. Mirna, que felicidade te ver bem. Vamos cumprir aquilo que a gente tinha combinado, porque nós, quando íamos no sítio, para Mirna, a gente planejava, quando nós ficarmos velhinhas, nós vamos morar todo mundo junto. E a Mirna vai comandar, nós viremos ao Rio para ir ao teatro, para ir ao cinema, tal, mas nós vamos morar, administrar a nossa vida sob o comando da Mirna, naturalmente. Margarete, se a senhora encontrasse hoje com a Neida na rua, o que a senhora diria para ela? Além de lhe dar um abraço muito apertado, eu diria que ela me deixou muita saudade e que o tempo fez essa falta ficar mais Desculpa. Não tem problema nenhum. Desculpa. Esse programa ele é danado para dar emoção. Eu diria, você me traiu, porque você tinha marcado de almoçar no domingo de carnaval na minha casa, eu que ia fazer o almoço, né? E ela vinha almoçar comigo, realmente. E aconteceu aquela tragédia, né? Enfim, meu pai nunca mais foi a mesma pessoa, né? Eu diria para ela, você deixou meu pai triste para o resto da vida, porque meu pai tinha loucura por ela. Ela era como se fosse a filha mais velha do meu pai, né? Então, assim, eu brincaria com ela. Você me passou para trás, né? Você me trapaceou. E você deixou uma saudade que é absolutamente indelével, que o tempo faz ficar mais doce, mas que... Mas que lateja, né? Muito. Mas que lateja. Muito, muito. Eu sei disso. Mas fico muito feliz, doutor Márcio, que o Ministério Público, quando eu recebi essa correspondência, me tocou o coração, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque com todas as nossas diferenças, né? E ricas no sentido de poder conversar um pouco sobre isso, né? A Mirna é uma pessoa muito importante na minha vida, né? E a lembrança dela e a saudade dela me são muito enriquecedoras. E eu certamente sou uma pessoa melhor porque ela existiu na minha vida.